Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao EBcast, o podcast da Escola de Bereia. Aqui seu irmão na fé, David Brito. Graça e paz, aqui seu irmão em Cristo, Felipe Lopes, agradecendo pela sua audiência. E hoje, David, no nosso podcast número 11, vamos falar sobre o pentecostalismo, mais precisamente sobre a teologia pentecostal, aquelas ideias e práticas que são comuns no meio da igreja brasileira, mas que são contrárias aos próprios dogmas oficiais da instituição. É isso aí, Felipe. Existem muitas concepções que estão arraigadas na mente dos nossos irmãos pentecostais, porém podem até ser consideradas heresias quando confrontadas com as escrituras, com as doutrinas oficiais da denominação. E muitas se aproximam mais do neopentecostalismo atual. Exatamente, amigo. Hoje vamos comparar a expectativa dos estatutos com a realidade dos púlpitos das denominações pentecostais. E como temos mais familiaridade e um certo lugar de fala, vamos focar na Assembleia de Deus, além dela ser a maior denominação pentecostal do Brasil e do mundo. E depois que Deus fizer essa, Deus vai me usar para fazer. Para os irmãos que estão agora chegando aí no nosso EBcast, já temos alguns que, vamos dizer assim, fazem até um pré, né? Um pouco antes desse EBcast aqui do pentecostalismo, mas nós vamos nesse aqui também, falando em pré, né? Em histórico, em anterioridade é ótimo. E falando em histórico, nós vamos também falar que para o movimento pentecostal, nós temos aí todo um caminho aí a ser percorrido até chegar no famoso avivamento da Rua Azusa, né, que é geralmente o ponto de partida que, por exemplo, nossos irmãos assembleianos acabam tirando, né, como se ali tivesse começado tudo e alguém do nada tivesse descoberto que Atos 2 ali era retomado e podia ser retomado mais uma vez na Rua Azusa. Não, querido. Para você que de repente chegou a ter contato um pouco aí com a história, né, do movimento pentecostal, através daquelas formas mais românticas da história, nós vamos ter tanto dali da Rua Azusa para cá uns 100 anos de história, quanto inclusive da Rua Azusa para trás. Acho que até muito mais 100 anos de história também. Sim, você não está, né, chegando agora a 100 anos de história, porque tudo começa na Rua Azusa. A Rua Azusa é só metade do caminho, acho que até após a metade, inclusive, né, para aquilo que hoje é chamado de movimento pentecostal, anteriormente chamado de movimento avivalista, né? O nome pentecostal vai ser adotado depois aí. Exatamente, né? A ênfase do pentecostalismo são os dons do Espírito lá, de bem conhecidos lá em 1 Coríntios 12, já citamos várias vezes aqui, né, no EBcast, que são principalmente falar em línguas, e interpretação e profecias. Mais especificamente, o pentecostalismo ele vai focar nas línguas estranhas, né, ou no dom da variedade de línguas. É uma marca pentecostal. E essa ênfase no ser pentecostal e ter que obrigatoriamente falar em línguas não é algo bíblico, tá, gente? Para quem de repente não, irmão, não é. Pode dar uma procurada lá, não tem essa correlação direta. Ela é criada também aí por um dos cabeças aí do movimento pentecostal. Logo mais nós vamos estar citando esses nomes. Mas para você ter uma ideia, que não começa na Rua Azusa, não começa no século XX, e que no decorrer da história da igreja nós vamos ter momentos em que pessoas vão estar voltando à ênfase, né, do entusiasmo, né, vamos dizer assim, ou do exercício de carisma, né, exercício dos chamados dons aí. Nós vamos citar rapidamente aí para você só um histórico bem rápido de como esses movimentos foram, através da história da igreja, aparecendo, sumiram, voltaram, sumiram, e sempre com aquela ênfase de dizer, não, nós somos os últimos, é nós que somos os caras, Deus nos levantou, e agora nós somos responsáveis por trazer, né, a revelação de tudo, porque daqui a pouco Jesus já volta. Irmão, igual você pensa dessa forma agora, outros no passado também já pensaram.
E não, eu sei que a preocupação pode até parecer ser com alertar sobre a volta de Cristo. Não, é exclusivismo mesmo. E, infelizmente é um exclusivismo que domina o coração, geralmente, desses movimentos. Eu vou citar aqui logo de início, só para te entender que não começa tão lá atrás, há 100 anos atrás. No século II nós vamos ter aí um movimento chamado de montanismo. Lá começando com um cara chamado Montano, né, de Ardabal. Esse movimento ele vai estar sendo aí o que vai estar de novo trazendo ênfase à chamada voz do Espírito. E o Montano era quem, né, falava bastante, não, eu sou o cara, o porta-voz, né? E tem minhas discípulas aqui, ó, a Priscila aqui, ó, profetiza da casa do Senhor. Como dizem, né, alguns irmãos pentecostais. Sim, já tinha isso lá no século II. Só que era algo tão estranho que a igreja do século II, e olha que nós estamos falando de uma igreja que ainda está um pouco até recente, né? Pós-era apostólica, há pouco tempo atrás, os apóstolos ainda estavam vivos. Que a igreja rechaçou o movimento, não quis saber. Isso era muito estranho, né? Essa coisa de transe e profecia e revelação dali, da culá e profecia, né? E ficou meio que de lado, tanto que eles diziam que a igreja nos colocou de lado porque a igreja não é mais a verdadeira, nós somos a nova profecia. De busca, né, carismático, busca de dons espirituais também está ligado muito à escatologia, né, aos fins dos tempos. Até hoje, né, nós vemos muito essa ênfase não só nos dons, mas também no fim do mundo, né, buscando aí, Jesus está voltando, Jesus pode voltar a qualquer momento, esse alarmismo, né? E na época de Montano também, né? Os montanistas, eles esperavam, né? Subiam as montanhas e gostavam de estar esperando a vinda de Cristo. Inclusive temos um rapaz bem conhecido, rapaz não, já é bem idoso nessa época, que é conhecido como um dos pais da igreja, que a gente sempre fala, né? Que é o Tertuliano de Cartago, famosíssimo por criar aí o termo trindade, né? Para quem não sabe, ele acabou morrendo como um herege, né? Simpatizante dessa seita e separado ali, considerado fora da igreja oficial, né? Da igreja na época, que ainda não era estatal, mas já tinha uma certa organização. E ele se desconsiderou já dessa igreja, ou seja, morre separado ali como um herege, né? Talvez um apóstata. Exatamente, o Tertuliano ainda simpatizou realmente com o chamado movimento montanismo, né? Lá do Montano. E se aproximou aí um pouco deles aí, porque não, os caras estão vivendo aí um renovo, né? Profecia, revelação, é tudo. Enfim, mas era aquela característica que a gente já conhece de todo o movimento carismático, vamos dizer assim. Logo após isso, né? Na verdade vamos ter outros momentos, outros movimentos, só que é muito rápido e até fugaz, e por isso que a gente não vai focar, mas eu vou colocar aí mais alguns. Os cátaros, por exemplo, né, no sul da França, eles acabam manifestando de novo um movimento que fica a parte da igreja oficial ali, romana, porque era, naquele exato momento, a igreja estava vivendo ali momentos de cruzada, cobiça por adquirir territórios. A igreja literalmente acaba esquecendo essa identidade muito mais corpo de Cristo e muito mais instituição, realmente, né? Os papas já se comportavam como generais em vários momentos, militares e bélicos, e também como senhores feudais. E por isso ocorreu de pessoas, né, questionando, acabaram criando movimentos fora da igreja. Um deles é os cátaros. Nós vamos colocar aqui porque eles foram responsáveis por difundir aquela ideia de que o Deus do Velho Testamento, né, era mau, e que somente o Deus manifesto no Novo Testamento era o Deus bom. E, inclusive, era tão ruim a matéria era tão ruim que eles diziam que o próprio Satanás tinha criado o mundo, né? Ou um demiurgo, né? Tinha muito essa ideia aí. Também foi influenciado pelo Marcião, né? Marcião de Sinop, bem conhecido aí, um dos heresiarcas da igreja, né? Responsável aí bastante pela até a canonização, né? O processo de cânon bíblico, e também vai influenciar de modo negativo, né? Ele cria o seu próprio cânon e a igreja vem, em contrapartida, cria, escolhe, decide, recebe esse cânon que nós temos, né?
Então, com essa ideia de que o mundo material foi criado pelo diabo, né? Eles eram muito contra adquirir riquezas materiais. E na época, quem era a grande, né, rica de toda a Europa e todo mundo? A Igreja Católica, né? Então eles pregavam muito contra as riquezas e por isso foram rechaçados aí pela Igreja atual, né, da época, e considerado aí uma heresia até hoje bem conhecida aí dessa época. Exatamente. Os cátaros não vão ter a marca deles não vai ser coisas como manifestações espirituais do tipo revelação, profecia, né? E alguns dizem, inclusive, que existia entre eles o exercício dos chamados dons de língua. Sim, alguns dizem, né, que mexem com a história, que eles acabavam manifestando, falando em outras línguas, mas não no sentido de estar exercitando dons como profecia e transes, né, de apagar e cair no chão e tudo. Mas eles são colocados aí nessa lista porque eles vão ter a questão de tentar alcançar um estado de pureza praticamente que não existia. E isso vai acabar se propagando e ecoando aí posteriormente para outros movimentos aí da igreja cristã na Europa, que vai criar aí futuramente o nosso puritanismo, né? Hoje em dia, inclusive, muito defendido pelas igrejas reformadas, um tipo de puritanismo em que não se conseguia alcançar. Humanamente é impossível, né? Se desprender da própria carne, dos próprios desejos, a um ponto mesmo de estar literalmente espiritual 100%, o que é impossível. Outro movimento muito conhecido, já citado por nós aqui bastante, o irmão Felipe já citou também várias vezes, os anabatistas, lá do século XVI. Os cátaros estão lá no século XI, entre o século XI e XII, mas os anabatistas estão ali no século XVI. Sim, no meio daquela vulca ali, reforma protestante, só que o anabatista ele antecede a reforma, né? Ele se estende para dentro do período da reforma, mas eles antecedem a reforma. Os anabatistas vão estar aí tendo ali o seu foco de movimento em Zurique, na Suíça, mas eles acabam também, vamos dizer assim, ganhando notoriedade em outras áreas, esparramando-se, vamos dizer assim, um pouco ali, né? Acho que deve ser por isso, inclusive, que até reformadores tentaram contê-los. Exatamente, né? Eram as pessoas não gratas da reforma, né? Que também acabaram sendo vitimizadas aí por todos os ramos, né? Luteranos, reformados, católicos, né? Teve também o movimento das revoltas camponesas, né? Incitados. Eles tinham muito mais a ideia social, né? Não só bíblica. Bíblica também, né? Porque eles eram restauracionistas, né? Não exatamente como a gente conhece hoje, mas eles buscavam voltar às escrituras, né? E deles, os pentecostais vão herdar muita coisa, como já foi citado aqui, né? Entre eles o batismo por imersão e o batismo de adultos, né? Isso aí era a principal marca deles, né? Por isso daí que veio o nome, né? Anabatista significa rebatizadores. Como eles já tinham sido batizados na infância, né? Que era prática comum na época, e os protestantes também continuaram essa prática, eles eram conhecidos por isso, né? Então eles diziam ter a luz interior. E esse movimento também ele vai ter muito milagres, visões, e nesse tipo aí também diziam que seguiam o apostolado verdadeiro. Também tem muito, né? Tem um grupo, como a gente já citou, tem um grupo anabatista mais passional, né? Que ele não vai querer pegar em armas, ele vai ser mais bíblico, mais voltado para a palavra, e tem um movimento anabatista mais revolucionário mesmo, e mais espiritualista, que vai pregar também, como eu falei, o fim do mundo, né? Tem a revolta de Münster, alguns querem tomar feudos, querem instaurar a Jerusalém na terra e fazer isso tudo através da espada, né? Pensando já no fim dos tempos mesmo, temos que colocar a Jerusalém aqui e instaurar o reino milenar, né? Então eles também estão muito ligados a isso. E a profecia também, né? Um se dizia Enoque, outro Elias. Deus está me revelando que a gente tem que ir para a cidade tal, tomar tal feudo. Deus está me revelando que eu sou a voz profética. E sempre isso tinha muito essa ênfase, né? São, vamos dizer, os pentecostais da reforma, né? Lógico que a gente está sendo bem anacrônico aqui, já deixando bem claro isso. Mas só para os irmãos entenderem. Sim, realmente vai ter as várias vertentes do anabatismo, né? Do movimento anabatista.
e que, como o irmão Felipe falou, muito bem colocado, uma vertente deles, eles eram literalmente revolucionários mesmo, queriam queimar feudo e revolução mesmo camponesa, né? Inclusive eles são responsáveis por levar esse título, né? Os revolucionários camponeses, aí já virando o final da Idade Média para a Idade Moderna. E é eles que começam, inclusive, com essa expressão, né? Como o Felipe citou, de luz interior. Não, o Senhor me revelou porque eu tenho a luz interior, o Espírito Santo. E aí é isso que começa. Inclusive a gente vai ver essa expressão. Se você for pesquisar os chamados movimentos avivalistas, movimentos carismáticos no decorrer da história, você vai ver que essa expressão luz interior, ela vai se repetindo, né, em outros momentos, em outros movimentos, não só na Europa. E começa aí com os anabatistas, né? Essa coisa do luz interior, é nós que temos, né? Lá na Igreja Católica não tem. Aqui é que tem, aqui que o Senhor revela, aqui que o Senhor se manifesta. E eles começam praticamente aí com esse primeiro momento de avivalistas realmente. Aí, posterior aos anabatistas, nós vamos ter outros movimentos, outros momentos. Focos assim não tão fortes, mas nós vamos ter bem mais assim intenso os chamados Quakes ou Quakers, né, lá na Inglaterra, né? George Fox, o cara aí que, vendo aquela letargia da igreja inglesa, né, para quem não sabe, aí já era igreja anglicana, ficava naquela de nossa, né, os sermões eram tão lerdos e às vezes tão chucros, né, frios, que as pessoas literalmente dormiam ali na igreja, porque elas faziam o que faziam por obrigação. A igreja era estatal. Logo, ele era um compromisso como cidadão ir até aquele local, participar daquela reunião. E assim a igreja inglesa ela acabou meio que se estabelecendo. Algumas pessoas, como é o caso do George Fox, não vão meio que aceitar isso, porque acreditavam que o Senhor tinha mais para eles. E assim ele ressuscita praticamente, George Fox, o movimento da chamada luz interior, né, o movimento anabatista, aí que já tinha repercutido pela história um século atrás. E para isso ele vai começar a ter sermões assim mais de despertamento e bíblicos, porque os sermões que tem, inclusive até hoje que chega a nós, de como era esse sermão dos primeiros sacerdotes anglicanos, era aquela coisa, às vezes não tinha nem Bíblia no meio, era o bom viver, obedece o rei, enfim, aquela coisa desse jeito. E o George Fox vai para cima com um sermão mais bíblico e arrependimento e isso e aquilo, porque ele também pregava, né, a ideia da luz interior e que o Espírito ia revolver o ser humano para ele novamente, né, sentir o que era ser usado ali por Deus. E ele faz assim, dessa forma, uma revolução, literalmente, ali no modelo, né, de igreja anglicana que se tinha na época. Exatamente, né? A gente vê que durante a Idade Média tinha-se muito essa questão dos dons muito voltados ao clero, né? Tudo estava no clero, o clero que interpretava, o clero que julgava, então era a ponte. Até muito, a gente vê muito isso no meio, a gente vai até falar futuramente, né? Em vários meios protestantes e pentecostais. Mas nessa época aí da Reforma e com os Quakers, vem muito essa ideia de que Deus fala no teu individual, né? Deus fala ali pelas madrugadas, né? Através de sonhos. Deus pode te trazer revelações, né? No momento que você menos espera. E aí depois da Inglaterra, eles foram guiados, né, por William Penn para a América do Norte, né? Fundando o estado da Pensilvânia. Então são muito conhecidos e muito importantes para os Estados Unidos, né? Talvez aqui no Brasil eles são bem desconhecidos, mas que tem essa importância e o movimento pentecostal vai beber também. Para quem não sabe, os Quakers, né, ou Quakers, também chamado em português, vão estar dando início aí a algumas instituições. Eles valorizam muito a questão da caridade, até influências dentro do movimento Greenpeace também eles têm, por exemplo, né? Então eles acabam exercitando tanto as suas obras sociais que fundaram realmente grandes instituições de caridade aí espalhadas pelo mundo. Mas estamos citando ele aqui porque eles acabaram também tendo essa ênfase, né, na questão
de um avivalismo ali de época do século XVII. Indo adiante, nós vamos ter um período da história, na verdade, 2 períodos da história que vão ser conhecidos como o Grande Despertamento e o Segundo Grande Despertamento. Esse período ele começa lá no século XVIII, né? E eu acredito que alguns dos nomes aí desse período, todo mundo já ouviu. Pode não conhecer nada, mas algum pregador para dar uma, né, de conhecedor da situação, já citou esse nome, eu sei que já citou e tu já ouviste. Pessoas como John Wesley, né, George Whitefield, William Greenshaw, William Romaine, Rowland e outros mais. Ou seja, pessoas que fazem parte do período do chamado Grande Despertamento ou o chamado também Avivamento inglês do século XVIII. Para quem não sabe, nesse período a Inglaterra estava dando em cima, né, para outros países pararem a escravidão negra, porque eles também já tinham parado, né? E tudo que na verdade ela queria, por trás de todo o cenário, vamos dizer assim, socioeconômico, era que a Inglaterra queria produzir novos consumidores para a sua economia que estava em ascensão. Era algo que pensava assim: poxa, eu liberto os escravos, eles podem virar até pobres, uma população pobre, mas é uma população pobre que vai comprar, vamos dizer, exemplo, né? Vai comprar uma chinela em algum momento, uma roupa em algum momento, e as fábricas da Inglaterra a todo vapor, né? Então muita gente vai pegar esse período aí do chamado Grande Despertamento, onde pessoas como John Wesley aparecem no cenário inglês, pregando novamente com ênfase, né, na volta de Cristo. E o John Wesley, por exemplo, ele vai pregar o chamado terceira bênção. Que é isso, irmão? Terceira bênção. O John Wesley ele vai dizer que o Senhor operava a santificação do crente assim, ó, pá, só de uma vez. E ele chamava isso de segunda bênção. E que o cara tinha que se esforçar após estar santificado, né? Como assim, irmão? Sim, ele pregava isso, John Wesley. O cara tava beberrão, batedor na mulher num dia e no outro dia ele tava mudado assim, só de uma vez. Ele chamava isso de segunda bênção. E depois o crente tinha que se esforçar para conseguir o chamado batismo no Espírito Santo, que ele chamava de terceira bênção. Irmão, independente se de repente onde você congrega, se é pentecostal, não é pentecostal, mas estuda essa parte histórica, chama de segunda bênção, de terceira bênção, enfim, o modelo wesleyano. Irmão, essas classificações são só didáticas, tá? Elas sequer, por exemplo, existem no Novo Testamento, seja como bênção 1, bênção 2, bênção 3, Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, não existe esses níveis aí, biblicamente falando. Isso aí foram esses homens que foram criando, né? E acabou meio que se propagando através da sua pregação. Dessa turma do avivamento inglês do século XVIII, chamado o Grande Despertamento, acho que John Wesley é o mais conhecido, né? E também uma pessoa que o segue como discípulo, que é o John Fletcher. É isso, né? Eles são conhecidos como grandes pregadores, né? Em colocar fogo no sermão. Tem uma frase de John Wesley que ela diz exatamente isso, né? Coloque fogo no seu sermão ou coloque o seu sermão no fogo, né? Então a pregação tem que ter fogo, tem que ter ardor, as pessoas têm que sentir, né, esse queimar do Espírito Santo. E George Whitefield, por exemplo, dizia que a pessoa tem que chorar ao ler as Escrituras, né? Tem um pregador que é muito conhecido e cita bastante eles, que é o Paulo Júnior, né? Paulo Júnior também tem essa ideia de você ler a Escritura, só o fato de você ler, você tem que chorar, você tem que lacrimejar, você tem que se comover, né, através do sermão. E, por exemplo, George Whitefield também era conhecido por pregar ao ar livre, né? Pregava para multidões ao ar livre. E John Wesley também, né? Em várias cidades da Inglaterra e depois dos Estados Unidos também. E ele sempre buscava, né, essa algo interior. Uma coisa que o Felipe cita aí, que realmente é bem comum nesse período, é que a chamada experiência de seguir a Cristo mais focada no emocional, ela é enfatizada demais nesse período, nesse avivamento do século XVIII, né? Ou seja, se tu é crente, tu não se emociona com aquilo que tu faz, ao pregar, ao ler a Bíblia, ao orar, você não estava realmente
convertido. Isso aí começou-se a propagar de modo indireto e quase como uma doutrina, né? Inclusive até hoje o pentecostalismo moderno bebe nisso, né? Ainda vai buscar isso, né? De achar que realmente você só é tocado pelo Espírito se você demonstrar, né, esse choro, lamento, né? Tanto que há pessoas, acho que o Felipe conhece pessoas assim, que quando tinha momento de oração no coletivo, na igreja, e tava lá, Senhor, e fazia todo aquele lamento, porque na verdade é algo meio que por convenção, né? De que não, é assim que faz. Não é pregado como uma doutrina, mas é meio que pregado que é assim que faz. E depois nós vamos ter já nos Estados Unidos o segundo despertamento, né? Influenciado ali pelo século XIX, com Charles Finney, Lyman Beecher e Barton Stone, dentre outros, né? Alexander Campbell, que eles vão pregar o que? A igreja novamente estava bem tradicional, né? Então eles começam a pregar novamente com veemência, né? Por isso que a gente chama de segundo despertamento. Vão pregar sobre o Espírito Santo, que você tem que ser batizado no Espírito Santo, né, enquanto você ora, e também pregar e orar na mata, né, como hoje é costume, nos famosos montes. Eles não vão chamar assim, mas não deixa de ser, né? Talvez ali a pré-vigília, né, uma pré-vigília. E também vão meio que desprezar, né, sermões escritos, né? Isso também é uma das marcas do movimento pentecostal atual. Normalmente se prega que Deus é que vai dar a palavra, né, no momento que você subir ali no púlpito, né? Não querendo falar mal, mas nós vemos aí, por exemplo, principalmente a Congregação Cristã no Brasil, né, que nós já elogiamos bastante aqui. Mas eles têm essa ideia, né, de que vão receber a palavra no momento do abrir a sua boca, baseado naquele texto bíblico, né? Então, do poder que vem do alto, também é bastante citado, uma expressão do meio pentecostal. Então, eles vão pavimentando o terreno para o avivamento ali. São todos esses movimentos a gente pode considerar pré-pentecostais, né? Ainda não são pentecostais, porque os pentecostais historicamente estão localizados ali na primeira década, né, do século XX. A gente nem chegou a falar, né, de onde vem essa ideia, né? Por isso que algumas denominações elas vão rejeitar esse título pentecostais, apesar de terem tudo que a gente já falou aqui, né? E vamos falar, apesar de seguirem a doutrina pentecostal, vão rejeitar, porque Pentecostes, né, pentecostal vem de Pentecoste, que é uma festa judaica. Lá em Atos 2, os irmãos da igreja primitiva estavam reunidos, e naquele momento que desceu o Espírito Santo era exatamente o dia de Pentecoste. Então, para se dizer que estavam uma repetição do modelo do Pentecostes, eles começaram a se chamar pentecostais, né? Nós temos que voltar a Atos 2, a ter de volta o Pentecostes, e aí são denominados pentecostais até hoje, né? Mas historicamente estão localizados na primeira década do século XX. Exatamente, e isso é bem importante, Felipe, frisar, porque estão localizados no século XX, porque anterior a isso, nós já vamos ter as manifestações, visões, batismo no Espírito Santo com evidência de língua, e depois nós vamos ver que essa evidência de língua não é algo, como eu falei logo no início, tão bíblico assim. Ela é criada, essa ideia de que é junto, não é? Porque o que é que vai evidenciar? São outros nomes. Não vamos ter, por exemplo, a adoção do nome pentecostal ainda lá no século XIX, como o Felipe aí está citando, né, o chamado segundo grande despertamento. No século XIX nós vamos ter, inclusive lá nos Estados Unidos, muito forte a ênfase em cima da vida cristã perfeita. A vida cristã perfeita, inclusive há historiadores que dizem que nessa época aí, né, década de 30, década de 20 ali do século XIX, né, ou seja, 1830, 1820, esse período aí, 1840, a literatura evangélica, vamos dizer assim, era saturada, né,
É tipo os coaches gospel hoje que saturam aí as nossas redes sociais, né, com as suas palavras macias e soluções práticas, como se a vida fosse tão fácil assim de resolver, né, com frases bonitas. Eles saturavam a literatura evangélica com coisas como é assim que se vive para Cristo, faz assim, come assim, veste assim. Gente, e aí isso vai fazer com que surja um movimento, inclusive, que denominou-se ali naquele período de holiness, né? Ou santidade em português. O movimento holiness, inclusive, ele vai marcar, esse nome vai marcar qualquer pessoa que pregava a ênfase, né, de que tinha que falar novas línguas e profetizar e se ter visão. Qualquer um que defendia isso, ele era taxado como um holiness, né? Eles inclusive usavam o termo para a pessoa em si mesmo. Aí sim, já por volta, aí na transição do século XIX para o século XX, nós vamos ter dois expoentes do movimento pentecostal. Sim, né? São dois. Normalmente, quando se fala em pentecostalismo, se pensa somente na Rua Azusa. Só que antes já vai ter um senhor chamado de Charles Parham, né? Ou Parham, que ele é o primeiro dessa época aí a pregar que o batismo com o Espírito Santo ele deve ser evidenciado pelo falar em línguas, né, dentro de uma escola dominical, e ele começa a incentivar os seus alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Um desses alunos é William Seymour, né? Ele que vai ser bastante conhecido. Só que Parham, né, nós já conversamos sobre isso, ele é meio que apagado da história pentecostal. Por alguns motivos que a gente vai citar logo mais, mas poucas materiais pentecostais, principalmente de denominações ou instituições pentecostais, vão citar Parham, porque ele é uma criatura bem controversa ali, né? Ele tem algumas opiniões bem... Ele vai ter bastante opiniões racistas, por exemplo, né? Influenciado por todo o seu contexto. A gente sabe que os Estados Unidos nessa época havia muita segregação, até hoje a gente pode ver, por exemplo, escolas de brancos e escola de negros, né? Caso seja novo para alguém, você pode pesquisar como foi para a primeira aluna negra, né, numa escola de brancos. Foi uma coisa assim que quase causou uma guerra civil, além da abolição da escravatura também. Então, Charles ele vai ter, né, o Parham, esses vieses racistas. O próprio William Seymour ele assistia às suas aulas no corredor da sala, né, porque ali muitos brancos não queriam ficar com os negros. E a figura de William Seymour vai ser bastante destacada, né? Ele já começa o movimento da Rua Azusa ali em 1906, alguns vão dizer 1907, né, que é tido como pentecostal, para o povo pentecostal, como o grande avivamento da Rua Azusa, né? Mas antes houve o Charles Parham na cidade de Topeka, que ele também vai ter bastante o movimento pentecostal, né? Pessoas falando em línguas, né? Principalmente a primeira mulher a falar em línguas. Vai ter a primeira batizada com o Espírito Santo, né? Falando em línguas, evidenciada por falar em línguas, chamada Agnes Osman, né? A primeira mulher ali na escola, né? Ela é estudante da chamada Bethel Bible College, né? Presidida por Parham. E aí também ele vai ter acusações de sodomia, né? Sim, irmãos, é exatamente isso que você está pensando. Então é de se esperar, né? Até de a gente concordar os motivos por essa tentativa de apagar as influências de Parham no movimento pentecostal em si, e focar em Seymour, né? Seymour era um pregador negro, filho de escravos, então tinha muito mais esse apego emocional, né? Então vai ter a Rua Azusa, onde eles vão buscar o batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, e vai ter ali várias curas e vai causar bastante repercussão na mídia, né? Principalmente por igrejas tradicionais, de forma bem pejorativa, né? Falavam que eles estavam meio sem nexo, né? Falavam, gritavam, balbuciavam palavras desconexas, babavam, rolavam no chão.
Então tudo isso vai repercutir bastante, né? E também vai atrair, por exemplo, os olhos de um jovem chamado William Durham. Ele vai também para a Rua Azusa e conversa ali para observar, né, o pastor Seymour. E ali ele passou várias semanas e aí também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por que Durham é importante? Porque ele vai acabar sendo professor de 3 figuras bastante conhecidas aí do meio pentecostal brasileiro, né? Os suecos Daniel Berg Gunavringer e o italiano Luigi Franciscon, que esse sim vai ser o primeiro a trazer a mensagem pentecostal no Brasil, né? Ele chega em 1910, ali passa primeiro pela Argentina e vai para a cidade de Paraná, São Paulo. Ele vai pregando onde ele passa a doutrina pentecostal e muita gente vai se converter, e dessas pregações nasce a Congregação Cristã do Brasil, que é oficialmente a primeira igreja pentecostal no Brasil. Depois, né, 1911, eles vão aportar ali na cidade de Belém, o irmão David conhece bem, os suecos Daniel Berg e Gunavringer, porque a gente está falando isso porque normalmente quando se pesquisa, né, sobre o pentecostalismo brasileiro, sempre se diz que os pioneiros são da Assembleia de Deus, mas não, a Congregação Cristã é na verdade a primeira igreja a pregar esse movimento pentecostal, né? Apesar de, como eu falei, eles mesmos não gostam de serem denominados pentecostais. E daí, né, de 1911, surge através dos suecos, do trabalho dos suecos, a Assembleia de Deus, né, bastante conhecida e, como nós já citamos, a maior denominação evangélica do Brasil e do mundo. Exatamente como o irmão Felipe falou, é como nós temos de dados históricos, certo, irmão? Para quem nos ouve, eu sei que de repente alguém que nos ouve já leu aí uma das chamadas História da Assembleia de Deus no Brasil, através de algum livro publicado por exemplo, pela própria casa publicadora, né, da Assembleia de Deus, que é a chamada CPAD. Mas eu já li também essas obras e sei muito bem que esses detalhes históricos que aqui estamos falando nem sempre são citados. E eles sempre são ocultados de forma intencional. Não é para uma questão de tentar ganhar espaço no livro para focar na história da Assembleia de Deus. E sim na tentativa mesmo de tentar magnificar, vamos dizer, a figura dos fundadores, né, Daniel Berg e Gunavringer, a um ponto em que, como se eles tivessem tido toda a iniciativa, né, de buscar ao Senhor, reavivar os dons, né, buscar o batismo no Espírito Santo. E não, Daniel Berg e Gunavringer são produtos de uma história muito longa sobre voltar a essas origens, né, de Atos 2 e tudo, inclusive uma história tão longa e muito mais longa do que a própria história da Assembleia de Deus, que só tem 100 anos. Eu acho engraçado quando eu encontro um irmão assembleiano que quer se garantir em cima da idade da igreja. Meu irmão, engatinha, né, ainda 100 anos não é nada. Se for o tempo um fator de se confirmar qualquer tipo de disparate doutrinário, então a Igreja Católica ganha de lavada, né? Já que o tempo confirma tudo, então ganha de lavada. E o irmão Felipe bem falou realmente, como bem colocou, quem realmente vai influenciando quem aprende com quem, porque sim, tem todo esse histórico, né? Inclusive o polêmico histórico aí do Charles Farran, né? Inclusive com acusações, não somente... Acusações não, porque naquela época a questão, né, segregacional nos Estados Unidos era praticamente comum para eles. Ele não escondia, né, sua falta de apreço pelos negros, Farran, e também ainda tem as famosas acusações aí, né, de gostar do mesmo sexo, né? Então complicado essa parte, por isso eles procuram meio que apagar a influência dele aí dentro do movimento pentecostal. Sim, a gente sabe muito bem que os grandes nomes, por exemplo, da igreja, como é o caso da Assembleia de Deus, que é a maior pentecostal do Brasil, quando fala o nome desse homem, dá uma de desentendido. Quem? Opa, não sei não. Mas eles conhecem sim, inclusive conhecem o seu polêmico histórico, né, de, entre aspas, homem de Deus. E quando eles chegam no Brasil, né, eles nem vêm trazendo o nome Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus ela vai ser uma denominação fundada por pessoas influenciadas por esse movimento. E também todo o histórico anterior. A gente nem citou aqui o movimento dos fundamentos, né?
os fundamentalistas, que também vão, mas se a gente for abrir leque aqui, a gente vai passar a noite toda. Eles vão trazer o nome Missão de Fé Apostólica, né? Isso em 1911. Eles só vão tornar-se Assembleia de Deus mesmo em 1918, ou seja, um tempinho depois, né? Inclusive quando vai chegar aqui no meu estado, Amazonas, e também, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, como tu falou, né? Houve uma grande festa aqui do centenário, inclusive se apelidou, né? A Centenária, como dando uma autoridade, né? Não, agora nós somos centenários. Porque há essa acusação mesmo de igrejas históricas, né, ligadas à reforma, e que eles são um movimento surgido agora, mas a gente vê que as suas raízes são bem profundas, né? Então eles tentam, agora nós somos a centenária, então respeitem-nos, né? Eu já falei aqui que também para mim tempo não é nada, né? A gente acabou de falar isso. Tempo por tempo, né? Nós poderíamos, por exemplo, então dar muito mais ênfase na metodista. Sim, irmão, para quem não sabe, todo o movimento de batismo no Espírito Santo, evidência, né, com dons, falar em outras línguas com glossolalia e tudo, ela começa justamente no metodismo wesleyano. Sim, para quem não sabe, começa lá no metodismo. Sim, aquela que você, irmão pentecostal, né, acusa de ser fria e tudo. Sim, começa lá. Ou seja, eles são muito mais antigos. Nós estamos falando lá de 3 séculos atrás, né? E não apenas de 100 anos, né? Que ainda é ali, ó, lá atrás, no século XX. Há pouco tempo atrás ainda era século XX. E eu te digo, ai de quem tocar em... Sai da frente, Satanás! E agora falando exclusivamente da doutrina pentecostal, né? A gente vai falar agora sobre aqueles pontos que estão pacificados, estão dogmatizados, institucionalizados como doutrina assembleiana, pentecostal, mas que dentro dos púlpitos, né, na teologia popular ou na religião popular, elas são completamente deixadas de lado, desconhecidas ou até contrariadas, né? Eu já vi muita gente conversando com vários irmãos pentecostais, na época que eu fazia parte da Assembleia de Deus, que certas doutrinas soavam nos ouvidos dele como heresia, né? Não, isso aí não é bíblico, isso aí é completamente heresia, mas era o que estava na doutrina fundamental, na doutrina oficial da Assembleia de Deus. Eu falei, irmão, não, na verdade o seu pensamento, sua forma de pensar que é uma heresia. Eu sempre gostava de enfatizar a doutrina, nós somos assim, né? Nós acreditamos nisso, né? Principalmente da questão do batismo no Espírito Santo. Então, se o senhor pensa diferente, o senhor está na igreja errada, ou o senhor está como um herege aqui. E um desses pensamentos era o batismo o batismo com o Espírito Santo, ele não cria uma nova classe de crentes, né? Nós não vemos nenhuma citação aí das resoluções, né, das confissões. Atualmente se usa o termo credo, né? Confissão. Na Assembleia de Deus, ou cremos. E lá no cremos não consta essa afirmação, né, que o batismo com o Espírito Santo cria uma nova classe de crentes. E é o que é mais difundido no meio pentecostal, né? Fulano foi batizado com o Espírito Santo, então agora ele é uma pessoa mais espiritual do que a outra. Ele é uma nova classe de crentes, né? Ele está numa outra prateleira, outro patamar, né? Os flamenguistas aí já entenderam a referência. Então agora ele já vai ser usado, né? Por um lado, alguns estatutos eles têm uma certa culpa. Por quê? Porque eles só aceitam obreiros que são batizados com o Espírito Santo, né? E a gente sabe muito bem como funciona o clero na mente dos irmãos. De fato, o clero é o outro patamar. Então, você só pode ser do clero, do ministério ali, se você for batizado com o Espírito Santo. Então, em tese, acaba fazendo meio que sentido. Mas embora nas doutrinas oficiais, não, isso não acontece. Exatamente, nós vamos ter essas posições aí, naquilo que diferente o que é de fato ali escrito nos chamados, vamos dizer assim, estatutos, né? Que às vezes nem tem. Procura, ninguém sabe nem dizer onde é que tá a cópia pra gente comprar, enfim, nem tem. Às vezes como dizia a minha antiga, já minha falecida bisavó, às vezes é a lossé mesmo, assim, é solto. É levado com a barriga aí, não sabe nem sabe estabelecer onde está a fronteira realmente das doutrinas.
Uma das coisas que eu colocaria também aqui, né, no nosso debate é sobre a questão do trindade, triteísmo ou unicismo, né? Onde nós vamos ter os irmãos ora pregando um tipo de trindade que mais parece um unicismo e nunca se decide aonde de fato, como realmente Cristo é, quem ele é. Não, mas Cristo é o Pai. Como assim? Isso é unicismo, né? E o pentecostal, ele flerta muito com isso. Ele flerta muito com isso. Por quê? Porque, como eu falei falamos aí anteriormente, né, o pentecostalismo ele vai dar uma ênfase tão grande nas chamadas experiências pessoais, né, na ênfase tão grande no emocionalismo, que o cristão agora, produto de todo esse processo que originou o pentecostalismo, né, ele vai criar um cristão totalmente relapso com as escrituras. Ele dá muito mais valor na doutrina do popular, né, o populacho mesmo, cristão, evangélico, do que em alguma doutrina oficial. A doutrina oficial ele nem sabe, como eu falei, tu não sabe nem onde comprar, por exemplo, um estatuto da Assembleia de Deus. Porque não tem, ninguém sabe nem onde, não sabe, tem gente que não sabe nem o que é, ou se existe. É uma classe de pessoas dentro da igreja que eu tenho, assim, uma grande dó, e já tive na pele, são os pregadores, os ensinadores, porque é um trabalho muito grande você pregar o pentecostalismo clássico para pentecostais. Você tem que bater em certos pontos que já são intocáveis, já são decididos, pacificados. Um deles é a trindade, né? Você tem que explicar para pessoas o que é a trindade. Eu já conversei muito com várias pessoas a respeito da trindade, e quando eu vou ver, a pessoa crê num triteísmo. Ela crê que existem 3 deuses. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, isso aí é politeísmo, isso aí já foi resolvido com Abraão. Olha só o quanto o senhor está atrasado. Quando não, unicismo, né? Então a pessoa não tem a ideia. Então é muito trabalho, principalmente na questão da trindade, porque é algo muito complexo e é chato para a maioria das pessoas. Então o pregador pentecostal tem que trazer, né, sempre algo, um entretenimento, um negócio bem rebuscado, bem romantizado, e essas questões doutrinárias são bem fracas, mas eu vejo aí muito na internet pessoas que se dedicam, né, a pregar a trindade no meio pentecostal, e os que mais sofrem. Inclusive eu vi um debate recentemente, uma pessoa que se dizia trinitariana, como tu falou, e ela defendendo num debate trindade versus unicismo. Ela fez uma participação especial, não era uma das pessoas que estava debatendo, mas ela utilizou um exemplo para explicar a trindade, só que um exemplo modalista, um exemplo utilizado aí pelas pessoas que criaram Sabélio, né? Aquele do pai, né? Eu sou pai, eu sou filho, mas eu também sou marido. Isso aí é modalismo puro, mas é uma das doutrinas mais claras, né? E eu conversando com parentes muitos triteístas, eu falei, meu Deus, a doutrina da trindade, ela não... É tão prova que é triteísta, né? Que nós vamos ter na Assembleia de Deus hinos para cada pessoa aí da trindade. Exatamente. Nossa, é um negócio assim que, meu Deus do céu. Aí depois o cara diz, não, sou trinitariano, sou triteísta não. Meu amigo, tu faz um louvor separado para cada um. Tem na harpa cristã, né? Cada estrofe é dedicada a uma pessoa da trindade. Irmão, isso é triteísmo puro. Tem também influenciado por músicas, né? Tem uma música do Thales que diz, eu amo vocês 3. Assim falando como se fossem 3 deuses diferentes, né? Quando a doutrina da trindade, mas a gente pode falar, né, sobre o dogma em si. O dogma da trindade, ele crê apenas num Deus. Passar disso, como diz a Bíblia, é de procedência maligna. E nisso eu concordo. Nós temos apenas um Deus. E as pessoas acham que por ser 3 pessoas, são 3 deuses. E é muito... Eu na minha adolescência, eu fiquei muito impactado com isso. Porque eu falei, meu Deus, e agora? São 3 deuses, são um Deus só. E pra quem eu tô orando? E aí eu corri atrás, né, de pessoas ali para me ajudar. E essas pessoas estavam mais confusas do que eu. Não sabiam responder, não sabiam sequer a doutrina da trindade. Eles não ousam, né, atravessar essas fronteiras. Proibido. Exatamente. Falar sobre...
Outro ponto que, exatamente porque homens se levantavam e enfatizavam de que Deus estava chamando-os para serem usados em algo novo, em algo extraordinário, porque Ele mostrou em sonho, numa visão, enfim, é que nós vamos ter uma ênfase muito grande em cima do homem, né? Geralmente aquele que puxa, né, vamos dizer, o movimento, a coisa toda no meio pentecostal. E geralmente, claro, é a figura do pastor local. De modo que, quando não é o pastor local, acaba ocorrendo conflito. Acho que o Felipe já deve ter visto alguma coisa dessa acontecer. O que é geralmente o cabeça daquele movimento, aí cria aquele movimento, avivamento, é glória, é milagre, gente rolando no chão igual mosca que chupou veneno, enfim. E geralmente cria-se um conflito quando a pessoa que não é o que puxa, né, o movimento, aquele período de avivamento da congregação, sempre tem isso, né, em algum momento, quando ele não é o líder local, quando ele não é o pastor local, isso cria um conflito. Por quê? Porque geralmente quem puxa esse movimento, sendo ele o pastor local, ganha áreas de sacerdote, né? Inclusive já falamos um pouco desse tema antes, mas é comum que no meio pentecostal, mesmo que o credo oficial não diga e não afirme, por exemplo, que os pastores têm, né, aí o título de sacerdote e diga que somente Cristo o tem, eles se comportam como sacerdotes e o povo os trata como sacerdotes. Exatamente, né? A gente já falou bastante sobre isso no episódio de número 3, né? Falando sobre o pastor, sobre clero. E, de fato, na doutrina oficial, nós já até mostramos aqui revistas da Escola Dominical, materiais da CPAD, eles dizem que é um erro você considerar pessoas como sacerdotes, uma vez que o sacerdócio levítico ele já se encerrou com Cristo. Sim, isso é dito, né, por materiais oficiais pentecostais, e hoje nós não temos mais essa casta sacerdotal, embora de púlpito, né, por isso que a gente falou no começo, né, a doutrina, a expectativa, né, dos estatutos é uma, você pregar isso. Agora, nos púlpitos, você prega outra coisa, porque a gente pode falar bastante digamos, da teologia popular, né, da crença popular, mas essa crença é alimentada pelos púlpitos. É porque alguém num púlpito pregou. Então, isso é muito pregado também, que pastores são sacerdotes. Vem aqui... denominações neopentecostais nem se fale, né? Mas eles vão dizer claramente. Agora, pentecostais já é algo diferente. Eles creem. Então, os pentecostais creem diferente. Eles não acreditam que os pastores são sacerdotes, que não existe mais sacerdócio humano. Aí alguém, ao ouvir isso, fica pensando, mas irmão, o homem de Deus, olha, irmão, olha aí, ó, tu já tá no erro. Se tu estranhou o que o Felipe acabou de falar, se tu estranhou o que acabamos de falar aqui, tu já tá no erro, né? Já complicou o negócio aí. Então, muito cuidado realmente com essas coisas, certo? Não, os pastores não são sacerdotes, e isso inclusive é a doutrina oficial como bem citado aí antes, da maior denominação pentecostal do Brasil, a Assembleia de Deus, fala com veemência. Todos os seus cabeças aí, né, atualmente grandes nomes do meio assembleiano, vão te falar a mesma coisa. Não, os pastores não são sacerdotes. Eles deveriam ser só pastores, guias, né, ajudar as pessoas e tal, pastoreá-las. Mas a gente sabe muito bem que, infelizmente, na prática não funciona assim. Não só se comportam como sacerdotes, como muitos deles sequer pastoreiam, só tem o título, né? Muitos mais, eles apenas, os grandes, eles apenas trabalham como CEOs, né, de instituições. Delegam responsabilidades, mas pastorear gente, ou seja, guiar pessoas, eles não fazem isso há muito tempo, né? Estão preocupados com o administrativo e só tem o título mesmo, pastor, infelizmente. Uma das coisas que é uma marca, inclusive, dos movimentos avivalistas, pentecostais, carismáticos, desde o montanismo, lá do início do século II, né, como nós citamos no início do episódio, passando pelos que foram apresentando-se na Idade Média, Idade Moderna, o grande despertamento do século XVIII, século XIX, é sempre a ênfase no final. Pode ver que todo pentecostal ele tem, né, uma preocupação com a escatologia, as últimas coisas. Ai meu Deus, o mundo vai acabar, olha a guerra, olha aí a Rússia contra a Ucrânia, enfim.
ele tem sempre essa coisa de ficar apegado. O meu Facebook, eu tô nem olhando esses dias, que tá cheio, meu Deus, é vídeo de crente, né, e com som de Damares ainda, misericórdia, meu Deus do céu. O pentecostalismo, ele marca muito isso, e não só é agora, no meio assembleano, no meio pentecostal em geral, é desde os primórdios. Toda vez que se evidencia, né, essa coisa dos dons e falar em outras línguas, nós vamos ter essa ênfase muito grande nos sinais do final dos tempos. Exatamente, né? A preocupação com a marca da besta e o anticristo e várias coisas. Só que há um problema dentro da doutrina pentecostal, porque ela vai ser, em sua grande maioria, porque muitas vão acreditar no pré-tribulacionismo. É uma doutrina oficial da Assembleia de Deus, né? O pré-tribulacionismo. O que isso diz? Que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E aí qual a consequência disso? Vai para o céu, terão as bodas do Cordeiro, né? Você talvez tenha ouvido isso na escola dominical, ou talvez naqueles quadros bonitinhos, bem ilustrado e tudo. E nesse momento a igreja vai ser arrebatada, aí sim o anticristo vai dominar a terra e vai implantar a marca da besta. Preste atenção, após a subida da igreja. Ou seja, qual é a conclusão lógica que nós tiramos? Você não precisa se preocupar com o anticristo e a marca da besta, porque na doutrina pentecostal, de acordo com a doutrina pentecostal, deixando bem claro que nós não acreditamos nisso, né? Nós só estamos usando o que está escrito lá nas doutrinas oficiais. O anticristo ele vai dominar e implantar a marca da besta só depois que eles já estarão no céu, né? A igreja estará. E aí, depois do final do governo do anticristo, é que Jesus vai voltar nas nuvens de sua glória com a sua igreja, né, para julgar ali as nações. Ou seja, isso que diz a doutrina oficial, mas o pensamento do popular, né, dos irmãos da maioria, é esse medo de ser implantado o chip, né? Eu acredito que é um medo real, porque, como eu já falei, nós não acreditamos que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, mas não faz sentido você acreditar nisso, né? Ou você fala, não sou pentecostal e não acredito nisso, mas é o que diz os dogmas oficiais, né? Que Jesus primeiro vai voltar, depois o anticristo que vai implantar a marca da besta. Ou seja, você não precisaria se preocupar, é um medo infundado. E aí o que mais a gente vê na internet são conspirações de pentecostais ou de neopentecostais com medo, né, do anticristo, da marca. Será que isso é o código de barra, é o chip, é o cartão de crédito, é o Pix, é o Bitcoin? Aí quem é o anticristo? É o Macron, é o Trump, é o Biden, é o Bolsonaro, é o Lula? E é uma preocupação infundada, porque, segundo o que você prega, a denominação qual você frequenta, não faz sentido. É complicado essa posição do crente pentecostal, porque ela é muito alarmista. Ela é muito alarmista, mas como o Felipe falou, ela é tão assim arbitrária, ou seja, não tem nem sentido de existir esse alarmismo todo, porque, para começar, o crente ele é muito garantido. Ele se garante tanto, o crente pentecostal, que ele diz que vai subir antes da grande tribulação. E só por pregar isso, se é que de fato creem nisso, porque do jeito que eles se comportam, é como se não cresce. Para mim, uma pessoa que tem medo dessas coisas não crê. Eu tiro e falo com propriedade pela minha própria avó, né? Mãe do meu pai, que mora bem à minha frente da minha casa, no outro lado da rua. Ela é super alarmista. Só de entrar o carro da prefeitura avisando, né, sobre a questão da pandemia, para evitar sair de casa, com aquela voz assim, naquela sirene, né, que tocava e chamava a atenção da população, se pudesse evitar de sair, não sai e tudo. Pronto, nossa, meu Deus, meu filho, acabou tudo. Ela saiu fazendo um alarme aqui na família, coitada da minha avó. Mas é isso que eu não entendo, esse alarmismo todo, porque é uma ramificação do cristianismo que prega o ser livrado de todas essas coisas, mas é o mais alarmado com tudo. Ou seja, parece que não crê naquilo que prega. E isso eu não entendo desde quando eu tenho minha formação aí no meio pentecostal, desde pequeno, desde de garoto. Exatamente, desde que eu fiquei sabendo, né, que
talvez muitas pessoas não saibam, né? É pouco pregado isso, que na visão pentecostal e dispensacionalista, Jesus vai ter uma vinda em 2 etapas, né? A primeira invisível para salvar a sua igreja, para tirar a sua igreja daqui, né? Inclusive tem aqueles filmes, né, que o cara vai estar sendo perseguido e do nada, é exatamente assim que crê, né? As pessoas creem. E depois com a sua igreja de forma visível, todo olho verá. Essa é uma doutrina bem controversa. Já deixamos aqui claro que nós não pensamos dessa forma. O chamado arrebatamento secreto é uma marca, inclusive, do pentecostalismo, né? E do pentecostalismo moderno, tá? Que fique bem claro, porque como nós falamos para vocês durante o episódio aí, tivemos aí todo um histórico de pessoas que creram em batismo no Espírito Santo e no evidência com línguas e tudo, mas que nem sempre pregaram assim. Tá? Porque fique bem claro, é uma marca do pentecostalismo moderno essa coisa do arrebatamento secreto. Para quem não sabe, é uma doutrina até recente. A igreja não pregava isso tipo assim, 200 anos para trás. A igreja não pregava isso. Isso aí é uma coisa agora, né? Desde aquele período lá dos chamados grandes despertamentos que nós citamos aí para você no século XVIII e século XIX. O John Wesley, por exemplo, e outros mais que vão vir depois deles para cá é que nós vamos começar realmente a encontrar essa doutrina se desenvolvendo, porque era uma forma de alertar o povo, né? Grandes potências mundiais estavam surgindo no cenário, a tecnologia agora transformou armas simples em armas muito perigosas, então começou-se a evidenciar muito essa coisa da volta de Jesus de supetão, para tirar os seus do meio desse caos, e isso foi até forjou a chamada doutrina do arrebatamento secreto. Só que, como o Felipe falou, ela gera um problemão na interpretação. Como assim? Mas, irmão, você não crê na volta de Jesus? Sim, eu creio na volta de Jesus. Arrebatamento secreto é outra coisa, irmão. Para quem nos ouve aqui, arrebatamento secreto é outra coisa. A volta de Jesus é uma coisa, arrebatamento secreto é outra. Ah, irmão, é porque é em 2 partes. Não, irmão, só você, de repente, pentecostal, aí, raiz, que crê nisso. Jesus diz que volta para os seus. E só. Ele não vai te dar dizendo que eu venho primeiro bem ali, bem no baixinho, aí vocês me encontram, aí depois eu volto aqui. Não, irmão, não tem isso, não tem essa descrição das escrituras. Para de crer no que não está nas escrituras, para de crer no que passa das escrituras, certo? Eu pelo menos faço esse clamor para ti, um apelo ao bom senso ao ler as escrituras. Se não está lá, não tem por que crer. Mas foi um estudioso e tal que escreveu 200 livros, pode ter escrito 1000. Pode ter escrito 1000, não tá nas escrituras, irmão, em 2 etapas, não tá. Quem sabe em outro episódio, nós vamos até detalhar um pouco mais, mas só te adiantando logo isso. É uma das outras doutrinas que se prega no meio pentecostal, mas que é estranha às escrituras. Talvez todo esse alarmismo, né, David, seja por uma certa falta de fé. Nós já falamos aqui. Essa doutrina crê que você vai ter 2 chances, né? Jesus vai voltar primeiro, para quem estiver preparado, e aí quem não estiver preparado, quem estiver ali um pé na igreja e outro no mundo, ele vai ficar, né, para sofrer ali o anticristo. Então, se você está se preparando para a marca da besta, irmão, você está com pouca fé, você está acreditando que você não vai na primeira vinda. E eu te garanto que se você ficar contando com uma segunda chance aí, uma segunda oportunidade, você vai se arrepender copiosamente, né? Então, talvez seja uma das marcas pentecostais, né? Nós já falamos aqui, sempre está ligado à escatologia, né? Sempre os movimentos de busca, talvez seja um raciocínio lógico. Jesus vai voltar, né? E vai para arrebatar a sua igreja. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar santo, tenho que estar puro. E aí começa a buscar dons, começa a buscar santidade para se estar preparado para a volta de Cristo. Então tá tudo muito ligado aí. Exatamente. Eu colocaria aí, acho que como o nosso último ponto, né, do tema pentecostalismo, nós apresentamos um histórico aí para os irmãos, o fato de que no meio pentecostal, né, se prega muito, ou então se puxa muito para si o rótulo de que são pessoas de fé, não porque aqui o Senhor age e cura, e o pessoal cai no chão e entra, né, em estado alterado de consciência, porque aqui é fé. Não, irmão. O pentecostal é um dos poucos crentes, eu falo uns poucos porque nós vamos ter diversas visões, não no sentido de número, né, até porque os pentecostais são muito numerosos, mas eu falo no sentido de variedade, que vai só crer se ele vê. Ou seja, e até o que nós entendemos por fé, se você precisa muito ver para crer,
é porque a sua fé, irmão, é pequena, né? Ou talvez nem tenha. Você realmente nem crê naquilo. O pentecostal ele fica muito nisso, né? De cobrar o momento, o movimento. Não, porque eu nunca mais vi ninguém andando aqui saindo da cadeira de roda, nunca mais vi um cego enxergar, não tá tendo mais coisa no nosso meio. Irmão, mas tu quer ver pra quê? Pra crer. Ver pra crer. E tu quer pra que isso? Tu tá começando a quebrar a tua fé no Cristo que te salvou? Né? Eu sempre pergunto isso. Ou seja, o pentecostal é um dos poucos que eu vejo que tem um exercício muito fraco de fé. Né? Ele acha que ele é o cara que é fé porque ele que prega, né? Os dons, a evidência, o rola. Mas não, irmão. Você só quer ver. Porque se você não vê, tu começa a... O próprio pentecostal admite. Eu começo a ficar fraco. Irmão, tu tá precisando rever essa tua fé aí. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso. Tu tá precisando rever essa tua fé. Porque se você precisa ser alimentado pelo ver constantemente coisas para poder continuar firme, infelizmente essa tua fé ou ela é muito fraca ou talvez nem exista. Infelizmente. Exatamente. O pentecostalismo está muito ligado à questão dos dons, né? A buscar esse renovo. Né? Então, quando não se há, parece que tá meio que... Alguns consideram uma perca de identidade, né? Eu já ouvi muitos desses pregadores saudosistas. A gente pode citar aqui uma pessoa que eu respeito muito, né? Não estou falando mal, estou citando o Genival Bento, né? Ele vai muito pregar isso. Júnior Trovão também, aí todo mundo agora até se arrepiou. Ele vai pregar bastante. Que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, se pregava isso e era cheio do Espírito Santo e os jovens eram tomados pelo Espírito de Deus, falavam em línguas, profecia, e agora não estamos vendo mais, estamos frios e tudo. Então sempre se prega esse saudosismo, às vezes de um tempo que você nem viveu, né? Naquela época que era boa, muitos atrelam isso a usos e costumes, né? Como saiu um vídeo essa semana, que é porque agora abriu mão da doutrina, né? da igreja, e aí por isso que se esfriou, e agora não tem mais isso, não tem isso, né? Atrelando tudo a dons, a roupa e a Deus está no meio e a curas e tudo, né? Felizmente acontece bastante. Como tu falou, acaba evidenciando uma falta de fé. E também às vezes uma fé que não é fé, né? Baseada no nada, né? Às vezes num pensamento que a pessoa tem, às vezes contrário às escrituras, mas não, Deus me revelou assim, eu não acredito dessa forma. A gente até falou no nosso episódio sobre escrituras, né? Às vezes o texto está dizendo uma coisa, mas não, eu tenho que acreditar isso, isso é fé. Isso não é fé, isso aí é loucura, né? Coisa sem nexo, sem sentido Se nenhum. despreza a escritura, que está bem clara sobre determinada coisa, para se abraçar a vivência pessoal daquilo que ela crê, que ela quer crer daquela forma. Isso é muito comum no pentecostalismo. O desprezo, irmão, não vamos colocar outro termo aqui mais leve não, tá? O desprezo claro e direto pelas escrituras para poder se abraçar práticas pessoais só porque você acha que é assim, porque você se arrepiou e sentiu que é assim, porque você sonhou e supostamente Deus te disse que é assim. Irmão, se você precisa fazer vista grossa para as escrituras, para dizer, não, mas eu não tinha percebido que estava escrito assim, para poder abraçar certas coisas através do que você acha, sente, se arrepia, irmão, tu tá precisando rever se realmente tu é crente, se realmente tu é aquele que segue esse Jesus aí que tu diz que segue, né? Já fico desconfiado contigo, já tô achando que eu não posso mais nem te chamar de irmão na fé. É a experiência pessoal sendo colocado acima das escrituras, né? Isso acontece muito. Não, mas eu senti assim, inclusive no que nós estamos falando, escatologia, né? Coisas que acontecem, que a Bíblia não fala, mas a pessoa tem uma visão que vai acontecer isso, que vai ter dias de escuridão. Quem nunca viu áudios de WhatsApp de certas visualizações, visões, sonhos e profecias que vai citar coisas que não se encontra nem passa perto da Bíblia, né? Sempre relacionada às escrituras. Ideias conspiracionais, como vacinas. Esses dias eu recebi, né, de uma pessoa
Fiquei até meio triste, né? Porque é uma pessoa bem humilde, né? No entendimento e bem piedosa, né? Nas suas obras, mas que vai voltar muito a isso, né? A revelações, a visões, ao que ela sentiu e vai guiar a sua vida através disso, embora ainda que vá contra as escrituras. E aí a gente pode tirar qualquer nome pentecostal ou protestante da nossa vida, porque isso é tudo menos reformado ou protestante. E dia 31 de outubro, meu irmão, né, não tem nada a ver com você, se você considera suas experiências pessoais acima das escrituras, né? O sola escritura passou muito longe, você está muito mais próximo da tradição. Exatamente. Irmãos, tudo que nós colocamos aqui é apenas uma forma de você pensar, parar e pensar um pouquinho. Você cresceu no meio pentecostal? Eu também cresci no meio pentecostal. Conheço a doutrina pentecostais, né? Aquilo que nos foi permitido conhecer, no sentido, exatamente, eu falo isso porque, é como eu falei para o Felipe, não tem delimitação, não se estabelece, olha aqui é o limite, olha aqui, ó. Tanta coisa do sobrenatural de Deus, que fica tudo assim solto, leva com a barriga de qualquer forma, né? A falta de zelo ao interpretar as escrituras, é tudo no abrir, Deus me mostrou na hora e fala um monte de abobrinhas, enfim. Irmão, tudo isso que nós estamos colocando aqui não é uma forma de denegrir, de repente diminuir você que é de uma denominação pentecostal e nos ouve aqui, é para chamar a tua atenção para que você entenda e que o Senhor realmente pode te usar. Irmão, vocês então são pessoas que sensacionistas, não creem nos dons, no Espírito? Eu creio nos dons, acredito que o irmão Felipe também. Eu creio que o Senhor pode usar como precisa, quando precisa. Sim, quando o Senhor Jesus nos imergiu no seu corpo pelo Espírito estamos batizados. Estamos crendo no poder de Deus através do seu Espírito que age no mundo, convencendo o pecador aí, né, da justiça, do juízo. Cremos nisso, né? Mas não dá para engolir qualquer coisa que se diga ser de Deus só porque alguém fala muito alto, né, e faz barulho e canta, chora e prega, enfim. Então, irmão, cuidado com mesmo aquele movimento que você já está familiarizado ou se converteu nele, porque o que é importante é o que o Senhor nos apresenta pelas Escrituras. Passou disso, não te bate, não quebra a cabeça com isso, é melhor tu deixar de lado. Eu sei que não vai mudar se você tentar revolucionar aquele local onde você está, não. Às vezes é melhor sair, troca, né? Vai para outro se você quer continuar congregando, mas não faça isso de tentar revolucionar o local, porque tu vai logo ser tirado como herege, vão te diminuir, vão te... enfim, eles nunca vão fazer jamais uma coisa oficial de ir pro púlpito e dizer nós estamos desligando fulano de tal do nosso meio, porque nós não temos visões aqui, né, que andam junto, mas foi uma bênção até o momento aqui. Não, eles nunca vão fazer isso. O movimento pentecostal tem uma péssima característica, que é o de apertar a pessoa até ela espocar ali fora, né? Ele não tem o prestígio de fazer um desligamento oficial mediante anúncio oficial, de carta, nada. E é por isso que o movimento pentecostal atualmente tem recebido aí do brasileiro, vamos dizer assim, que não é cristão, até mesmo críticas pesadas. Por quê? Porque não tem posição, não tem posicionamento de nada. Quando um pregador fala uma besteira, até uma coisa bem, né, bem chula, enfim, os líderes não vão à mídia dizer nós estamos nos posicionando de que nós não concordamos com o fulano e ele vai continuar sendo membro, mas não concordamos com isso. Ou então nós estamos desligando o fulano. Não tem. Ou seja, até nisso o movimento pentecostal não tem fronteiras. É tudo solto, é tudo levado com a barriga. E como eu falei, nós não estamos aqui falando isso para diminuir você. De repente cresceu, converteu-se no meio pentecostal, mas para você passar a mão na consciência e pensar de fato se você não perde tempo com algo que é uma bagagem se necessária para a tua vida cristã. Eu também acredito nos dons espirituais, para deixar bem claro aí, mas eu não me considero pentecostal, né? Nasci, assim como o David, numa igreja pentecostal, assim que eu dei meus primeiros passos segurando no banco da igreja ali já, só não fui batizado porque não fazem isso, né? Com infantil.
Mas é sempre, desde criancinha, desde que eu me entendo por gente, é dormindo debaixo dos bancos da Assembleia de Deus. Mas eu não me considero pentecostal exatamente por essa raiz, né? Principalmente aí de Seymour, né? Da doutrina que o batismo no Espírito Santo é evidenciado, né? Pelo falar em línguas. Eu não acredito dessa forma. Aí nós podemos ver questão de terminologia, né? Alguns consideram carismático, que não é pentecostal, né? E, embora esteja ligado muito mais à Igreja Católica, ou continuista, né? Uma oposição ao cessacionismo. Eu me consideraria mais continuista ou carismático. Mas falando aí da questão do... E como a gente sempre fala, né? O David acabou de frisar bastante. Nosso objetivo é deixar você consciente. Talvez falar, irmão, eu não acredito nisso. Eu sou contra isso. Eu não acredito que Jesus vai voltar e a gente vai ficar no céu e aí o anticristo vai dominar. Não, eu vou me preparar para a marca da besta e para o governo do anticristo. Concordo com você, parabéns, né? Agora reveja seu conceito. Será que você é realmente um assembleiano? Talvez você não crê na Trindade ou acredite de fato que os pastores são sacerdotes. Então reveja seus conceitos, né? Porque às vezes você se força, e eu já passei por isso, a acreditar em certas coisas por causa da denominação em que você faz parte. Eu, durante muito tempo, tentei estudar o dispensacionalismo, por exemplo, e tentar encaixá-lo na Bíblia de alguma forma por ser pentecostal. Não, eu tenho que pregar isso, porque em certas denominações, na verdade todas, né, você não pode pregar algo diferente do púlpito. E eu, como pregador jovem, eu estava sempre buscando estar de acordo com a doutrina. Então, irmãos, se o seu pastor, por exemplo, está pregando algumas coisas contrárias à instituição, você pode puxar ele de canto, né, com muito respeito, e falar: pastor, você não está andando de acordo com a sua doutrina. A igreja pentecostal, a Assembleia de Deus diz assim, tal. Ou reveja seus conceitos, né, irmão? Eu sempre me considerei pentecostal, mas eu fui ver, não acredito nisso, nem nisso, nem nisso, nem nisso. Então, não tem como ser pentecostal, né? Só de nome. E recebe agora o que tenho eu para Deus. É isso, irmão. Chegando ao final do nosso episódio. Foi longo aí, né? Apesar de que, para falar a verdade, nós tentamos enxugar muito, principalmente a parte histórica aqui, o que foi até desembocar no chamado pentecostalismo do século XX, que é o que caracteriza atualmente as igrejas pentecostais no Brasil, né? E foi bem superficial, irmão, bem superficial. Eu sei que para muitos parece muito tempo, né? Inclusive mais de 1 hora já de episódio, mas também parece muito profundo. Mas, irmão, se parece profundo e nós estamos dizendo que é superficial, então pesquise, comece agora, né? Vá fuçando. Eu sei que não é fácil, inclusive, de adquirir materiais. Muito do que foi falado aqui é baseado também, por exemplo, e pesquisado para a gente ter referência de data, né, e passar para você aí um dado um pouco melhor em artigos sérios, de pessoas sérias, irmãos em Cristo também, tá? Não são pessoas também assim neutra. E nós vamos deixar aí na descrição aqui no YouTube, né? Vai estar aí o link para 2 artigos para você, né, dar aquela sua pesquisada, folhada, artigo simples, tá? Com referência, bonitinho. Não fique de repente constrangido, irmão, eu queria ler, né? Não é da escola dominical, não é da CPAD o material. Leia, certo? Leia, vai ser edificante para você conhecer aí a história, a origem daquilo que você tem como prática de fé. Vai estar aí na descrição do vídeo 2 artigos e qualquer outro material extra que de repente a gente possa estar ajudando você, vai também estar anexado aí embaixo. Também embaixo vai estar na descrição o link para o nosso Instagram, a Escola de Bereia. E por lá sempre tem postagens que não caem aqui no YouTube e nem no Spotify. Então você pode estar nos seguindo por lá também, certo? Vamos estar sempre compartilhando também os cortes lá no canal do YouTube. E quem está aqui no Spotify, sempre vamos estar procurando colocar nas quartas-feiras aí o nosso Textos Fora de Contexto, sempre com o irmão Felipe Lopes, com eu aqui, para que a gente possa estar compartilhando com vocês interpretação bíblica simples, direta e bem crucial. É isso aí, lembrando que a gente não tem rixa com pentecostais, né? Nós aí temos o maior carinho, né, pelo lugar que a gente cresceu, né? Nos ajudou em vários pontos.
E essas críticas também são de próprios pastores pentecostais, professores, né, universitários. Eles também criticam exatamente isso que a gente criticou aqui. Então, como o David falou, nos acompanhe. Procure, eu acho que eu colocaria, né, Felipe, gente do meio pentecostal, Jeremias do Couto, Ciro Sanches e Borde, que são grandes nomes aí da Assembleia de Deus, que são pentecostais, mas que vão tecer críticas praticamente parecidas com essa que nós fizemos aqui, né? E se de repente você está estranhando aquilo que até eles, que são do meio pentecostal, vão falar, infelizmente, irmão, é porque onde tu tá vivendo, tu tá muito longe, ó. Tenta voltar aí um pouco mais, coloca o pé mais nas escrituras, certo? Vamos colocar aí também alguma sugestão deles. Exatamente, né? Então nos apoie, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, né? Alguns irmãos, eles têm o nosso contato pessoal, às vezes vão lá, né, no nosso privado e comentam, né? Ó, gostei muito e tal, achei bem legal. Mas a gente pede para que eles comentem no YouTube, né? Para que haja engajamento e que a gente possa atingir o maior número de pessoas, né? Para que esse canal possa crescer e que se torne bênção para muita gente. Então, qualquer reação da parte de vocês vai ser fundamental. Curtidas, likes, comentários, compartilhamentos. E é isso aí, pessoal. Estamos também no Telegram. Lá você pode ter acesso a todos os nossos materiais, tanto do YouTube quanto do Instagram, né? Textos fora do contexto, EBcasts e muito mais. É isso, gente. Até uma próxima aí. Mais um EBcast aqui na Escola de Bereia. Graça e paz.